A ministra das Mulheres fez uma espécie de repreensão pública ao presidente Lula, que acabou fazendo uma piada imprópria ao comentar um caso de violência contra a mulher. Repórter Marília Ribeiro, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, o que disse Cida Gonçalves, a ministra. Marília. Oi, Tiago. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, criticou piadas que são feitas em relação à violência contra as mulheres. Ela acabou também citando uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele se referia, a esses números que só vêm crescendo aqui no nosso país sobre violência contra as mulheres. Segundo o presidente Lula, abre aspas, se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, fecha aspas. Essa fala aconteceu, Tiago, por conta de essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por conta de uma pesquisa que foi divulgada, que o número de violência contra a mulher aumenta em dias de jogos de futebol. Essa conversa da ministra aconteceu na manhã desta sexta-feira com alguns jornalistas aqui em Brasília, e ela também disse o seguinte, que não dá para aceitar piadinha nem de presidente da República, de nada e nem de ninguém. Após a repercussão negativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que essa fala dele foi retirada de contexto. Durante o encontro, a ministra Cida Gonçalves destacou a preocupação com o aumento do feminicídio e da violência contra mulheres aqui no Brasil, além das dificuldades de firmar medidas efetivas para melhorar o cenário em meio a problemas estruturais e orçamento apertado. Tiago. A ministra fazendo uma reprimenda ao presidente Lula, isso vem chamando a atenção. Bom trabalho, Marília Ribeiro, com as informações aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Cristiano Vilela, a ministra obviamente tem razão nos temas que ela defende, claro, mas o que chama a atenção é essa reprimenda pública, né? Será que ela pode sofrer depois uma reprimenda pelo que ela falou, pelo puxão de orelha que ela deu no presidente Lula? Pois é, eu espero que não, espero que o próprio presidente reconheça o seu erro, a sua fala equivocada, especialmente tratando desse tema. E que o próprio presidente, como todos nós, a gente possa, às vezes, se sensibilizar que muitas vezes a gente erra e precisa reconhecer o erro para acertar. Ninguém acerta o tempo todo. E eu vejo que, nesse sentido, eu espero que a ministra seja bem-humorada e seja muito didática para fazer com que o presidente ou que qualquer outra autoridade do Planalto não venha mais a praticar esse tipo de escorregão que hoje em dia é inaceitável. De qualquer forma, isso é bem comum, né? Porque a gente já falou aqui outras vezes, quando o presidente Lula faz uma chamada em algum ministro, nas reuniões ministeriais, por exemplo, mas agora, uma ministra fazer esse caminho contrário, isso chama atenção. É absolutamente incomum, chama atenção, mas eu vejo que é positivo, até para demonstrar, eu vejo que não é uma reprimenda no sentido negativo, mas no sentido de avançar, de melhorar, de fazer com que a gente perca alguns vícios do passado, especialmente o presidente, que é uma pessoa já com uma certa idade, é natural que possa, às vezes, escorregar na sua fala, mas é importante corrigir e não cometer novamente esse erro.